Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre a entrevista de um ex-diretor do Banco Central, que, entre outras coisas, falou: não há espaço para corte da taxa Selic, falou sobre a inflação, sobre risco fiscal, explicou por que os estrangeiros continuam investindo no Brasil e as expectativas dele para os próximos anos. Se você já entendeu que estamos no ciclo da renda fixa e eu falo isso há meses para poder te ajudar, inscreva-se aí no nosso canal e ative o sino da notificação. Antes de começar esse vídeo, eu pensei bastante em colocar esse vídeo para o clube de membros. Se você não sabe, é uma área específica que eu trago vídeos específicos, lives, enfim, um conteúdo diferenciado. E no final eu vou explicar para você. Vamos lá, vamos começar falando quem é esse ex-diretor do Banco Central, Alexandre Schwartzman, que deu uma entrevista recente e eu vou mostrar no final desse vídeo a matéria completa, caso você queira ler aqui na íntegra. O currículo dele está aí na sua tela, formado em administração, com mestrado em economia, doutorado em economia. Só que os pontos que eu quero que você preste atenção mesmo é que ele foi diretor de assuntos internacionais do Banco Central entre 2003 e 2006. Então veja, por que esse ponto é importante? É alguém que já esteve lá dentro do Banco Central, conhece ali o dia a dia, o funcionamento e sabe como que pensa a instituição. Depois disso, ele ainda foi chefe do ABN AMRO e do Santander também. Enfim, tem um currículo aí bem interessante e com experiência no Banco Central. É alguém que deve saber o que está falando. Esse é um ponto para você ficar atento. Segundo ponto, eu não quero te convencer de nada. Eu tento trazer aqui a visão do mercado, de pessoas que têm bagagem, que têm histórico, para que você tenha a sua própria opinião. Então, se você tiver alguma matéria interessante que deseja que eu traga um vídeo, pode mandar que eu vou avaliar. Vamos lá, vamos começar falando aí o que ele pensa sobre a famosa moeda comum Brasil e Argentina. E o que você vai verificar aqui é que ele não tem papas na língua. Ele vai direto ao assunto e fala realmente o que vem na mente. E ele começou respondendo: acho uma ideia absurda. E aí ele explicou porque ele acha que a Argentina quer uma moeda única, porque lá tem uma escassez permanente de dólares. Inclusive, se você não sabe, lá na Argentina tem duas cotações para o dólar. O dólar oficial e o dólar blue, que é o dólar, vamos chamar, paralelo, do mercado paralelo, com uma cotação muito diferente do dólar oficial, que o governo tenta ali manter algum controle, inclusive com a saída de dólares, não permitindo aí transações de dólares num nível elevado. Então ele falou que a ideia é uma absurda, porque o interesse é da Argentina, que tem escassez de dólares. E aí ele fala: o Brasil acumularia créditos com a Argentina e o Banco Central passaria a ser credor de um país que notoriamente tem dificuldades em pagar suas contas. Veja, ele nem pensa duas vezes, fala na lata o que tem que ser dito. E aí ele finaliza: não tem nenhum sentido. É puramente um subsídio para a Argentina. A proposta do governo é fazer caridade com o dinheiro alheio. Se você já viu aí essa primeira pergunta, prepare para o que você vai ver daqui para frente. Na segunda pergunta, o entrevistador quis saber: o sonho do mercado com o governo Lula 1 morreu? Então o governo Lula 1 foi aquele que nós tivemos quando Lula foi eleito lá em 2002. E dali para frente a economia cresceu e cresceu bastante, num ritmo bastante acelerado. As pessoas da classe D e E passaram para a classe C, realmente o consumo aumentou bastante. E o que ele diz a esse respeito? Se não morreu, a expectativa com o governo Lula 1 é bom que morra. As condições iniciais eram muito diferentes. Em 2003, Lula recebeu a casa em ordem com as contas públicas redondas. E aqui tem um detalhe que ele não falou, mas que é bom que você saiba. Em 2003 até mais ou menos 2010, a China crescia a uma taxa de quase 10% ao ano. Isso fez com que, então, o Brasil exportasse cada vez mais commodities. E agora, eu vou te dizer, a China em 2022 cresceu menos do que o Brasil.
Anota aí para você entender o que está chegando. E aí ele complementa sobre essa pergunta. Foi só não fazer bobagem que o câmbio voltou e a inflação que estava alta caiu. Lá ele fez uma equipe econômica para lá de ortodoxa. Então ele trouxe duas questões aqui. A casa que estava em ordem e a equipe bem ortodoxa, uma equipe boa para poder tentar ajudar aí em endireitar a casa. E eu trouxe esse terceiro ponto porque ele é importantíssimo. Daqui para frente, a China não vai crescer como crescia nas médias anteriores. E mais do que isso, o mundo caminha claramente para uma recessão. E eu venho falando isso para tentar te ajudar. Depois nós tivemos uma terceira pergunta que diz respeito ao corte da taxa Selic em 2023. O que ele achava sobre isso? E ele falou, não tem o menor espaço para o Banco Central cortar os juros. Eu vou repetir para você entender. Alexandre Schwartzman, ex-diretor do Banco Central no próprio governo Lula, não tem o menor espaço para o Banco Central cortar os juros. E ele ainda deu mais na canela. O debate poderia ser, inclusive, quanto de juros o Banco Central teria que subir. Veja, ele cogitava subir, só que ele disse, o que eu acho que não vai acontecer. Então veja aí que ele está dentro daquela expectativa que eu venho trazendo de alguns bancos que já estão revisando a sua projeção de taxa Selic, mantendo ela estável até o final do ano. E aí ele ainda complementou, estamos caminhando para uma inflação na casa de 6% ou mais em 2023. E nós teremos também uma inflação acima da meta em 2024. E aí ele pergunta, como cortar juros em 2023? Não tem a menor condição. Recapitulando a primeira parte da resposta que ele deu. Então tá aí, a opinião dele que não vai ter corte da taxa de juros. E você aí? Eu quero te dizer que existe sim uma possibilidade de corte de juros sim. Aliás, eu vou dizer duas aqui para você. A primeira delas, se nós tivermos uma recessão e a recessão vier forte, a tendência é que recessões sejam processos deflacionários. E aí nós teríamos sim cortes nas taxas de juros. A segunda possibilidade seria aí a intervenção lá no Banco Central e uma redução aí na famosa marretada. Então vamos aguardar para verificar o que vai vir aí. Mas se nada dessas duas acontecer, eu concordo com ele. E você, concorda ou discorda? Escreve aí nos comentários que eu quero saber o que você já está pensando. Além disso, ele falou também, a renda fixa terá mais um ano como protagonista? E ele respondeu também sem titubear. Você está sendo otimista falando de apenas mais um ano. Eu vou repetir, ele disse que mais um ano vai ser pouco para a renda fixa continuar como protagonista. Em outras palavras, 2023 e provavelmente 2024, nós vamos ver aí a renda fixa reinando. E se você acompanha aqui os nossos vídeos, você já deve estar acompanhando que o Boletim Focus, que é o levantamento que o Banco Central faz para 2024, já está com a taxa Selic projetada em 9,5%. Vem acompanhando aqui. E aí ele disse ainda quanto a essa pergunta, vamos conviver com um juro bastante atraente durante muito tempo. O rentista não tem com que se preocupar. O governo Lula vai fazer a parte dele. Será que você precisa mais aí para ter a certeza que estamos no ciclo da renda fixa e que esse período vai durar muito tempo? Olha, se você tem alguma dúvida, eu presto um serviço de mentoria financeira. Você manda um e-mail para mim e nós vamos conversar. Vou te explicar os ativos, as características, conversar com você. E aí você basta encaminhar um e-mail para o e-mail que está descrito aqui nesse vídeo. Você pode clicar no vídeo, ver a descrição dele e eu vou deixar lá. cursosvininvest@gmail.com. Manda um e-mail e nós vamos conversar. Vamos para mais uma pergunta. Essa também foi ótima. Qual o peso de um banco central independente? Olha o que ele respondeu. Já vimos exatamente o que aconteceu quando não tínhamos um BC independente, como no governo Dilma. Então eu não sei se você lembra, mas lá quando nós tínhamos em 2014, 15, 16, a situação ficou crítica. E ficou crítica por quê? Ele explica, o Banco Central se curvou às imposições da presidente Dilma e perdemos o controle da inflação. Essa é a principal missão do Banco Central, controlar a inflação.
Se o Banco Central deixar de ser independente, ele vai acabar seguindo outras orientações que não essa. E aí ele disse, então, que naquele período nós tivemos, então, para segurar a inflação na meta, houve intervenção em combustível, em energia e até em passagem de ônibus que entrou na dança, e eu lembro bem disso. Aquele caos do problema de passagens de ônibus em São Paulo, tivemos manifestação, e aí ele finaliza, lá na frente explodiu. O que significa isso? Intervenções em determinadas áreas econômicas, você controla por um período, depois não tem mais como, e aí explode. Aumenta muito a taxa de energia, aumenta o combustível, passagem aérea, enfim. Essas intervenções não dão certo. É o que Alexandre Schwartzman está explicando aqui com relação à importância de um Banco Central independente. Olha, só que se você não sabe e não está bem atualizado, na data de hoje que eu gravo esse vídeo, teve um partido aí que entrou com uma proposta no Congresso para acabar com a independência do Banco Central. E olha, eu não duvido nada do que pode vir aí pela frente. Por isso eu vou dizendo, estamos no ano da década da renda fixa no Brasil e você precisa entender sobre isso. Continuando aqui, a pergunta sobre inflação. Inflação está convergindo para a meta em 2023 ou 2024? Aí ele respondeu, este ano não, 2023. Ano que vem, talvez. Ela fica abaixo da meta? Não. É engraçado que ele mesmo pergunta e ele mesmo responde. E aí eu trouxe essa tabela para você para te mostrar. Em 2023, de acordo com o levantamento do Banco Central semanal, a expectativa do mercado está em 5,78 a inflação para o final do ano de 2023. Ele já disse que vai ficar acima de 6%. Alexandre Schwartzman dizendo isso. A meta de inflação é 3,5%, podendo chegar então a 4,75%. Em outras palavras, a meta de inflação já foi embora para o ano de 2023. Agora olha de baixo. 3,93% é a projeção do mercado agora, nesse início de fevereiro, para o ano de 2024. E a meta de inflação? A meta é 3%. Como tem aí uma possibilidade de variação de 1,5% para cima ou para baixo, o teto seria 4,5%. Só que cada vez mais o mercado está aumentando essa expectativa. É por isso que ele conclui, não acho que a inflação estará na meta nem em 2024. Aí ele brincou, ou falou sério, não sei. Ainda bem que o presidente não é diretor do Banco Central. Tá aí ele dando realmente uma atrás da outra. E aí teve mais uma pergunta. O investidor estrangeiro está preocupado com o Brasil? Agora presta atenção para você entender por que o investidor estrangeiro ainda está realmente investindo na nossa bolsa, enquanto que as pessoas físicas e os institucionais estão pulando fora. Presta bastante atenção nessa resposta. O investidor estrangeiro não está preocupado. E ele diz por que não está preocupado. Porque quando ele investe no Brasil, ele investe só um pequeno percentual da sua carteira. Eu não sei se você sabe, mas a Bolsa Brasileira, entre as bolsas mundiais, representa aproximadamente 1% disso. Então a tolerância a risco associada ao Brasil é muito menor no investidor local do que no estrangeiro. O que ele está querendo dizer? O investidor estrangeiro, quando entra aqui no Brasil, é um percentual muito pequeno mesmo. Por isso, então, que você tem essa situação. O investidor estrangeiro ainda arriscando, enquanto que o local bastante receoso com a Bolsa. E aí ele diz, o brasileiro, se não tiver 100% do seu portfólio investido no mercado doméstico, tem 90 a 95. E olha, se você quer aprender a investir nos Estados Unidos, aguarde mais umas semanas que nós vamos conversar sobre isso em detalhes, explicadinho aqui para você. Eu garanto que você não vai se arrepender caso você queira dolarizar o seu patrimônio. Aguarde que você vai entender melhor. E aí, por fim, ele tem a seguinte pergunta. A nova âncora fiscal te preocupa? E ele fala, não perco nem 30 segundos pensando nisso. Quando eu li essa primeira parte da resposta, me causou uma certa apreensão. Mas depois ele recompôs. E quem acreditar em um negócio desse merece perder dinheiro. Por que ele está falando isso? Traduzindo para você, ele não acredita na nova proposta de âncora fiscal que vai ser realizada pelo governo e que está sendo muito falada aí nesses próximos dias. Por quê? Porque ele disse que só tem duas situações para essa âncora fiscal. A primeira delas,
não ter a menor relevância e não conter os gastos. Em outras palavras, vai ser algo que não vai servir para nada. E aí ele diz, vai ser tão frouxo que não vai fazer a menor diferença. Essa é a primeira possibilidade que ele falou sobre essa nova âncora fiscal. Ou ele disse, se não for isso, vai ser a segunda possibilidade, ter mecanismos de controle de gastos. Mas se bater de frente com a necessidade do governo de expandir gastos, ela vai para o saco. Em outras palavras, se o governo realmente tiver interesse em aumentar os gastos, esta nova âncora fiscal vai deixar de existir na prática com muita facilidade. Meus amigos, para finalizar aqui, eu disse no início desse vídeo que esse aqui era um vídeo para ser do clube de membros, mas eu resolvi abrir aqui para você entender os conteúdos lá disponibilizados. E olha, a matéria que eu trouxe para você tá aqui, ó. Basta você digitar na internet esse título e você vai ler ela na íntegra. Agora, se você quer entrar para o clube de membros, tá aqui, ó. Vini Invest, você digita aí no Google, YouTube Vini Invest e clica aqui, ó, seja membro. Automaticamente vai abrir essa tela para que você aí possa então escolher qual é o plano. Se eu puder te indicar, de entrada eu escolheria o Amigo Sênior, porque você já tem boas vantagens. E se depois você quiser, você pode aumentar para outros planos com mais benefícios. Enfim, para finalizar o que eu quero dizer para você, eu espero que cada vez mais você esteja entendendo por que nós estamos no ciclo da renda fixa. E olha, se você quer realmente ajuda, mande um e-mail e eu vou poder te explicar tudo, para que não fique dúvida nenhuma e você aprenda com a mentoria financeira. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo com a sua família e tenham a sua própria opinião do mercado. Um abraço e até o próximo vídeo.